Vamos falar um pouquinho sobre o universo feminino? Vamos Vamos. vamos começar falando sobre tabus que às vezes acontecem na empresa, como a menopausa. Perfeito. Eu vou virar a Miss Menopausa da vou virar a Miss Menopausa da companhia, né. Eu acho, assim, que eu tenho falado muito disso, eu encontro as pessoas no corredor: "Ah, ai, porque eu tô na menopausa. Ah, essa cadeira não tá aqui, eu tô na menopausa, sabia?". Porque que eu acho, né, o que que eu penso, eu vou fazer 48 anos agora, eh eu tô na perimenopausa, né, não é na menopausa, que a menopausa é quando a menstruação para realmente de vir, eu estou na perimenopausa, que pode durar até 10 anos, né, mas tem aquelas lendas, né, a pessoa tá na menopausa quando ela começa a sentir calor, mas não é só o calor, né, tem muitos outros sentimentos, e o primeiro deles é a mudança de humor, a irritabilidade, a inconstância, a memória que vai embora. E aí você começa a sentir algumas coisas e imagina no trabalho, eu tenho acho que 16 pessoas hoje trabalhando comigo. Imagina que uma pessoa veio falar comigo, me contou: "Ana, olha, A, B, C, D". Aí eu falo: "Tá bom, beleza, combinado". Aí no dia seguinte a pessoa: "Não, Ana, eu fiz A". "Oi? Mas você falou comigo que fez A ia fazer A?". "Aham". "Não, não falou". "Você não falou". Memória, né. Segunda coisa, você chegou, você tá ótima, de repente bateu um vento de estradiol errado, seu humor tá péssimo. E assim, é óbvio que eu sou adulta, eu sei controlar, mas assim, como eu sou uma pessoa muito extrovertida, fica na cara que eu não tô bem naquele dia, né. Segundo sintoma. E aí o sono, vai embora, você às 3h41 em breve as demais quando chegarem, em breve vocês 2 não, mas ela sim, você mais ou menos. Eu já tô, É, você amiga. já Eu já tá. Não, eu tô. tô 3 preocupada que todos esses sintomas eu tô aqui também, mas eu não Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, você está entre nós. três e Calma. quarenta e um da manhã, todo santo dia, você olha para o relógio, tá você acordada. Aí até aí você não ligou o sintoma menopausa. De repente você acorda às 3h41 parecendo que tem um maçarico em você. Eu falei: "Opa, eu esse sintoma aí eu já ouvi falar". Menopausa, né, perimenopausa. Eu sofri durante 7 meses até descobrir de fato que eu estava na perimenopausa, né. E o que que acontece, a minha geração, ela é a primeira que fala sobre isso abertamente. Imagina a geração da minha mãe, a geração que hoje tem 60, ouvir que uma pessoa, no meio corporativo, no meio de uma reunião, pede um presidente na sala, pede para aumentar o ar-condicionado, porque está com calor, e ele fala para "Não, não está calor, mas eu estou na menopausa. Aumenta o ar-condicionado, por favor, eu estou com calor". É um tabu, né, e eu acho que a gente precisa quebrar, a gente precisa falar, sem vergonha. Outro dia eu postei no Instagram uma matéria da Fernanda Lima, a Fernanda Lima, há pouco tempo, falou abertamente sobre isso. Ela é casada com o Rodrigo Hilbert, gente. Imagina a mulher do Rodrigo Hilbert não ter vontade nenhuma de fazer nada com ele, né. Você para e pensa, a menopausa. E ela falou abertamente sobre isso e ela disse: "Existe vida na menopausa, você só precisa procurar. Reposição hormonal, né". Hoje eu faço reposição hormonal, já sou outra pessoa, tô me sentindo com 30, que nem a Érica, tô ótima, né, mas se depender de mim, isso não vai ser mais um tabu, porque eu vou ser a voz da menopausa, né. Eu acho que a gente precisa falar até para ensinar para gerações, para a geração dela, para a sua também, né, que é diferente da nossa, que vai chegar. E no momento que você começar a perder sua memória, a acordar, você vai falar assim: tem uma coisa esquisita aí". Comigo ninguém nunca conversou, conversou com você? Não, não conversou, e eu sinto todos esses sintomas. Outro dia o ar-condicionado lá em São Paulo estava um gelo, e eu suando, falei assim: "Gente, que calor", o pessoal de casaco, capuz, tomando café, pinguim, implorando um chá, e eu morrendo de calor, porque é um calor que vem de dentro, é uma coisa que você não sabe explicar, não sei, é muito esquisito. E eu sinto tudo isso, né, Tá eh, tratando? já tô Muito tratando. bem. Tô com 45 anos, né, faço 46 em setembro, já estou tratando, já vi que meus hormônios estão todo irregulares, mas a gente segue em frente, né. E A eu vida. acho que essa fase está sendo importante para eu conhecer uma Diana que eu não conhecia.
né? Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, falante, alegre, querendo ser amiga de todo mundo, querendo se dar bem com todo mundo. E aí agora eu me vejo muitas vezes uma pessoa que eu não me reconheço. Falei assim, cara, que isso? Por que que eu tô assim? Quase depressão, né? Por que que eu tô tão É. quieta? Por que que eu... Sabe, são sintomas, são comportamentos que eu não me via tendo, né? Então, já tô me tratando assim como Ana Paula, fazendo reposição hormonal, até por outros problemas que eu tive também. Eu tive um tumor no útero no ano passado, operei, tive que tirar, né? Enfim, foi para biópsia. Enfim, esse é um outro capítulo, uma outra coisa. Então, veio um pacotão de coisas de cuidar da saúde, né? E faz parte da vida. Não adianta fechar os Não, olhos para o que vai ela acontecer para vem. todo mundo. É. Você só tem que abraçar e falar assim, minha filha, vem quente que eu já tô fervendo, É isso. pode vir numa Literalmente. boa que eu vou te abraçar da melhor forma possível. Vamos nos entender. Porque se você ficar de choque, não aceitando, não se permitindo essa nova realidade, só você vai estar perdendo. É só mais uma nova fase, né? E na verdade, como é novidade, né? As gerações antes da gente, elas não falavam sobre isso. Reposição hormonal era um tabu porque dá câncer. Você não pode fazer. Eu ouvi isso da minha mãe quando eu contei pra ela que eu ia começar a reposição hormonal. Ela falou: pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Isso dá câncer. Eu não fiz. Eu falei: mãe, eu sei que você não fez, mas é por isso e isso, porque aconteceram várias coisas, né? Porque hoje, de novo, né, eu me sinto jovem por dentro. A carcaça tá ficando velha, mas eu me sinto, eu tenho tem muita coisa pra viver, só que você tem que ter qualidade de vida, não adianta nada você, ficar viva sem qualidade. Mesma coisa tem a gente fala do exercício, né, a gente brinca que, eu faço exercício, eu faço musculação pra amarrar meu tênis quando eu tiver 80 anos, entendeu, sozinha, né, não precisar de ninguém. Né, eu poderia falar outras coisas aqui, mas não vou falar, mas vamos falar do amarrar o tênis. Você precisa fazer a reposição para você continuar sendo a mulher que você era. Esse sintoma que você falou eu também senti, né, eu sempre adorei minha casa cheia, adorava sair, tinha um fôlego para 3 dias de Rock in Rio seguidos, de repente isso sumiu. Eu queria ficar quieta na minha. E aí sobre, né, esses desafios, nem sempre as pessoas entendem. Né. Primeiro, quem vive com você precisa entender. Depois, quem trabalha com você precisa entender, né. Não é todo dia que vai ter a Ana antiga. Até a reposição pegar, até tá tudo de volta, às vezes você vai oscilar. E quando de fato eu tive, certeza do que estava acontecendo, eu chamei meu time. Chamei meu time e falei. Por isso que eu brinco que eu vou ser a Miss Menopausa mesmo, porque eu chamei eles, eu falei: "Olha, não tá legal, fiz os exames, tô fazendo reposição, é óbvio que vai demorar um pouco, o Fogacho sumiu, graças a Deus, ele não tá mais aqui, eu tô voltando a ter eu não vou falar ânimo, não, é disposição, mais disposição, e eu acho que a gente precisa falar muito, falar sobre isso e estimular mulheres, você brincou aí falando que você tá acho que eu tô sentindo tudo isso, outro dia eu Menos o conversando calor, só o porque calor que aqui eu não, ele é sinto o um último. frio, então Ele é ainda ótimo, tô... ele é ótimo. Mas eu conversando com uma menina que trabalha comigo, quando eu comecei a conversar com ela, ela falou assim: "Mas Ana, eu tô sentindo tudo isso". Eu falei: "Então, caça um médico, porque você não precisa sentir o fogacho, você pode começar a se tratar antes do fogacho, entendeu". E aí é vida, como disse minha médica, eu tenho 30 anos de novo. A mulher tem que estar sempre se redescobrindo, né, a gente passa por muitas mudanças ao longo da vida, quando na adolescência, na gravidez, na menopausa, você tem que estar sempre se redescobrindo, reinventando e você fica sempre preocupada, que você falou: "Ah, falei pro meu time", a gente fica sempre preocupada com que principalmente no corporativo, como que as pessoas vão lidar com isso, ou quando, por exemplo, a mulher engravida ou alguma coisa assim, entra na menopausa, como que a pessoa, o externo vai lidar, e a gente tem que se redescobrir, e fica preocupada, e volta aquela questão também da culpa e do medo, e fica preocupada, E enfim. volta a questão da honestidade, de você estar sendo honesta com o seu time, estar sendo honesta com o seu marido, com a sua filha, entendeu? E as pessoas, de alguma forma, se não entendem, vão estudar, vão ler, vão procurar, porque é o que é. A gente não tem como lutar contra a natureza. Isso vai acontecer. Com todas nós, com sorte, como eu brinco, né. Com Porque sorte. porque às vezes, quando você
A minha mãe morre de rir, né, porque tudo eu falava pra minha mãe que: "Mãe, você é velha, né". E aí hoje eu ouço isso das minhas filhas, né. Aí eu fico assim: "Olha, com sorte vocês vão chegar na minha idade com esse quadríceps definido. Então, ó, tem que batalhar muito, entendeu. E a gente com A sorte vai ficar a velha". sorte é passar por todas as É, etapas, né. exatamente, com sorte a É. gente vai ficar velha. Eu ainda não passei pela menopausa, obviamente, mas pra mim o tabu maior, assim, até agora foi o do puerpério. Eh, Ninguém me preparou ou prepara as pessoas realmente para o pós-parto. Eu acho uma fase muito difícil para a mulher, principalmente pelos hormônios que estão ali circulando. Sempre eles. E aí, por isso, os atenuantes até, né, no direito penal, porque assim, você tá com os hormônios à flor da pele, você não tá dormindo, você tá com privação de sono, você é uma nova pessoa, você era uma pessoa independente, ninguém dependia de você, era uma profissional normal ali, né, normal que eu digo, sem nenhuma responsabilidade além da sua, e quando você realmente, né, é mãe e tem um bebê ali, é é muito difícil. Eu voltei a trabalhar com 4 meses, mas eu voltei feliz. E isso era aí me trouxe culpa também, porque assim, não é possível que eu quero voltar a trabalhar, porque eu queria ser a Érica, eu não queria ser a mãe ali, só a mãe. Eu queria me arrumar, eu queria poder tomar um café e conversar, eu queria poder, que as pessoas me vissem profissionalmente, porque até então eu estava lá descabelada, mal a gente consegue tomar banho, comer, como é que você não consegue fazer tudo isso? Não sei, mas a gente não consegue, né. Eh, e muito difícil, assim, pra mim, eu até perguntei uma vez pra uma amiga minha: "Não é possível que você gosta de ser mãe, assim". Eu amo a minha filha, eu amo a minha vida como mãe, mas eu achei muito difícil o pós-parto. E quando eu voltei a trabalhar, eu me lembro que eu estava voltando de carro, cara, eu cochilei, estava dormindo. Eu dei uma cochilada, assim, no falei: "Ferrou, cara, vou morrer da próxima vez", porque, assim, eu estava muito cansada, você ficava, às vezes, a noite inteira ali amamentando, tentando fazer a criança dormir, e no dia seguinte você tinha que acordar, mas era bom também. Então, assim, o meu maior tabu, por enquanto, foi a do puerpério. Eu não tive problema, essa experiência não passou lá em casa não. Eu também voltei a trabalhar com 4 meses, na verdade não com 4, com 5, mas ela entrou na creche com 4, porque eu peguei um mês de adaptação, né, dela na creche, adaptação minha, É, de não ficar é? sem ela, É. né, então eu voltei a trabalhar com 5 meses, sendo que o último mês com a Helena já na creche. Eu me lembro que os primeiros 15 dias, dava 6 horas da tarde, eu tinha uma crise de choro absurda. 6 horas. Começava a tocar o sino da igreja, eu começava a chorar. Acabava, chorava, 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 pronto, acabou. E eu não tive mais nenhum tipo de influência, né, hormonal, de sintoma nesse período de um modo geral, não. Mas muitas amigas minhas Cara, eu tive tiveram muita. exatamente esse relato. Esse período de choro, eu já tinha passado o trabalho ali, mas quando eu estava em casa era muito pesado. É assim, te dá uma angústia no final do dia, é impressionante, assim, é impressionante como aquilo ali mexeu comigo. E é realmente um tabu, muitas mulheres não Não falam, falam, né. não falam, você fala sobre a gestação, aí você pega aquele aplicativo, "Meu filho é de um grão de feijão, é o do não sei o quê, é o do não sei o que lá", daqui a pouco nasce e você fala: "Cara, E agora? E agora, eu sou o eu quê? sou o quê? Eu não sei se eu sou a Érica, se eu sou a mãe da Joana, o que que eu sou? Eu tenho que aprender isso tudo de novo". E mesmo assim, o que mais me impressionou é que mesmo cansada, mesmo com tantos hormônios dentro de você, a gente ainda consegue trabalhar bem, né. Impressionante, a gente tem uma força, assim, eu não sei como, mas a gente tem uma força ali dentro que você presta, exerce uma atividade, faz um trabalho bom, mas parece que por dentro você tá, assim, super destruída, não é? Talvez é até um instinto mesmo de você ter que criar, né, de Sobrevivência ali. sobrevivência, de você falar assim: "Caramba, não vou fazer minha filha depender de mais ninguém, eu tô aqui para ela e aconteça o que acontecer, não vai faltar nada", né. Então eu acho que pode rolar um pouco disso também, sinto a mesma E coisa. você sabe que o tempo passa, aí você olha para as crias lá, grandes, e você fala assim: "Meu Deus, como que eu consegui? Como que eu consegui?". Mas você sabe que o trabalho ele só muda, né, na verdade, porque Sim. quando eles chegam nessa idade, quando ficam mais velhos, né, a preocupação é outra, a preocupação é outra. Sim. Eles nunca deixam de nos dar preocupação, né.
Ela só muda. Sim. Ela só muda, né. Mãe é aquela velha máxima, né, mãe é pra descer no paraíso. Mulher tá sempre duvidando, né, eu percebo muito a gente sempre duvidando. Será que eu né, quando você vê, você Que eu vou fica: dar "Nossa, como eu conta?" consegui", aí na hora você fica: como é que eu vou dar conta?" E consegue e fica: "Nossa, como eu consegui". Mas é a Pra força tudo. que tem, a mulher tem. Pra tudo.